nos concedeu mais uma manhã, mais uma oportunidade de estarmos na presença dele. Sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Hoje são 24 de dezembro de 2025 e até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos aí chegando, ao finalzinho de mais uma semana de gratidão, chegando ao finalzinho de mais um ano, a qual o Senhor cuidou de nós em cada um dos dias, amém? Vamos estar indo lá no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te cederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles tentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor é conosco em todos os nossos caminhos. Amém? Irmã Fernanda Arismendi vai estar louvando nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, glória e paz. Aleluia, Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Vou mais que a neve, vou mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz,
Tu não somente perdoas, purificadas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve seria. E o sangue de Jesus, Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus, aleluia. Jesus, agradeço a oportunidade, perdoem a voz. Deus abençoe a todos. Um dia abençoado em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irmã Fernanda, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde e seu ministério. Amém? Irmã Laura Coutinho pode estar fazendo para a gente a oração inicial pelo devocional, também pela vida da apóstola Samira, que vai estar trazendo a palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, a paz do Senhor, bom dia a todos os irmãos. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por esse dia, pela tua presença, pela misericórdia que se renova a cada manhã, por esse grupo, ó Pai amado, permanecer firme o ano inteiro, ó Pai, nós só temos que agradecer, ó Pai, que nós sabemos, Senhor, que o Senhor nasce todo dia dentro de nós, ó Pai amado, nós não precisamos, ó Pai amado, comemorar só nessa data, a gente comemora todo dia, ó Pai, porque a sua presença é real a todo dia, a cada instante, a cada momento, ó Pai. Abençoa, Senhor, todas as famílias que estão aqui reunidas, aquelas que vão viajar. Ó Espírito Santo, tudo que vai acontecer durante o dia, ó Pai, que a tua presença venha a ser sempre real nas nossas vidas, ó Pai amado. Guarda a irmã Samira, Senhor, usa ela, Senhor, com autoridade, com o teu poder, aquela palavra que o Senhor já trouxe no coração dela, que o Senhor venha, Senhor, abrir os nossos corações para receber, ó Pai amado, tudo aquilo que precisamos escutar, para que a tua presença a cada dia venha se manifestar, ó Pai amado. Muito obrigada por cada irmã, por todas que fizeram, Senhor, parte desse grupo, que esteve aqui presente, ó Pai, que deu seu tempo, seu momento, Senhor. Eu só tenho que agradecer, ó Pai amado, por esse grupo que tem, Senhor Jesus, feito muita diferença na minha vida, as palavras, os louvores, ó Pai, e pela união, porque o Senhor quer a união, Senhor, entre os irmãos, ó Pai. Muito obrigada por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, glória a Deus. Minha irmã, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde, seu ministério. Amém? Apóstola Samira com a palavra nessa manhã. Amém. Ai, Senhor Jesus, a todos, bom dia. Amém. Tá me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? Graças a Deus, né? Louvado é o nome do Senhor, eu glorifico a Deus, né? Eu adoro esse louvor, algo mais que a neve. É um louvor que fala sobre a purificação, né? Que nós devemos nos para algo mais que a neve, né? Amém. O Senhor colocou meu coração aqui no livro de Números, capítulo 19, e eu vou ler só os 3 primeiros versículos, que diz assim:
Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: a este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha ruiva que não tenha defeitos e que sobre a qual não tenha sido posto jugo. E as darei a Eleazar, o sacerdote, e ele a tirará para fora do arraial e a degolará-se-á diante dele. O 4. A Eleazar, o sacerdote, tomará o seu sangue com o seu dedo e dele espargiará para toda a frente da tenda da congregação 7 vezes. Eu vou ler só até aqui, louvado é o nome do Senhor, mas eu peço que depois você leia o texto inteiro, né? O texto inteiro. Eu gosto do livro de Números, porque o livro de Números, ele nos ensina, louvado é o nome do Senhor, como os nossos irmãos serviam a Deus, as ordenanças do Senhor, as contagens, né, do povo de Israel, tudo aquilo que foi o início da nossa história cristã, o início da nossa história. Então, eu gosto muito do número de Números. E esse capítulo, ele fala sobre o sacerdote fazer o sacrifício. Então, Deus aqui, ele começa a falar, olha, pega um novilho, eu quero um novilho ele ruivo, eu quero um novilho que não teve jugo, ainda que não foi... que não foi batido ainda, né? Por exemplo, quando eles pegam as ovelhas e levam as ovelhas para os pastos, quando uma se perde, eles pegam ali aquele chicote, vão batendo na ovelha para ela poder caminhar junto com o rebanho. Então, ela não poderia ter esse jugo de ainda ter apanhado, não poderia ter passado por esse processo, louvado é o nome do Senhor. Então, Deus queria um novilho, e ele explica como ele quer, né? Eu gosto de Deus porque Deus, ele sempre explica como ele quer. Ele sempre fala as coisas que ele quer. Por mais que a gente fala, não estou entendendo, não estou, mas no fundo, a gente sabe. Né? No fundo ali, o Espírito do Senhor, ele fala conosco. Então, ele nos explica certinho como que é. Não foi diferente nessa passagem. O Senhor explicando, louvado é o nome do Senhor, e falando, olha, entrega ao sacerdote Eleazar. Entrega a ele, que ao sacerdote Eleazar, ele vai sacrificar o novilho, ele vai aspergir o sangue, ele vai passar na tenda, ele vai tirar o couro, ele vai limpar a pele. E Deus, então, começa a dar ordenança de como Eleazar vai fazer. Louvado é o nome do Senhor, de como ele vai trabalhar na obra do Senhor. Irmãos, o que eu quero trazer para nós nesta manhã, o Senhor já tem um propósito para a sua vida. O Senhor, ele já tem um propósito, louvado é o nome do Senhor, para aquilo que você vai fazer. Louvado seja Deus. Muitas das vezes, irmãos, eu e você não aceitamos o que o irmão está fazendo na igreja. Eu não aceito que ele louva assim, eu não aceito que ele prega assim, eu não aceito que ele fala isso, eu não aceito que ele está na frente do trabalho pedindo isso, não concordo com isso, mas o próprio Deus, louvado é o nome do Senhor, já deixou tudo ordenado e tudo separado para mim e para você fazer. Eu vejo que nesse texto nós temos que aprender a respeitar a hierarquia. Nós temos que aprender a respeitar, irmãos, a gente o povo de Deus é um povo tão, olha, é de Deus mesmo, viu? Para dizer assim, eu costumo falar que é um povo de Deus mesmo, o povo abençoado, que não aceita o líder, que não aceita as ordens do sacerdote, que não aceita as ordens do pastor, que o pastor fala não concorda, que o líder fala não concorda, se junta 3, 4 para poder ficar falando que não concorda com isso, que não concorda com aquilo. Aí você viu o que ele fez. Deus já deixou tudo ordenado, irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Que espírito de rebeldia é esse que a gente tem? Louvado seja Deus, que não concorda com nada daquilo que o Senhor estabeleceu. A Bíblia vai dizer que toda autoridade na terra foi estabelecida por Deus. A gente reclama que o Lula está no governo, a gente reclama que fulano está no governo, que ciclano está... Irmão, foi o próprio Deus. Não existe nenhuma autoridade na terra que não foi Deus que estabeleceu. Ah, mas foi o povo que votou errado. Foi o povo que votou errado, mas foi Deus que permitiu. Louvado é o nome do Senhor. Então, eu quero dizer para você, aleluia, embora não concordamos, aleluia, mas essa é a vontade de Deus, é isso que nós temos que entender.
A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E tudo caminha, aleluia, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo. Tudo caminha para o centro da vontade de Deus. Tudo caminha, aleluia, para a volta de Cristo. Tudo caminha, aleluia, conforme o Senhor tem planejado e já tem feito. Nada é novidade para o Senhor. A própria Bíblia já fala. Não tem nenhuma novidade, porque ele já sabe o fim desde o começo. Então, nesse texto, o Senhor, ele fala para mim e para você, louvado é o nome do Senhor, aceita a sua liderança, concorde com a sua liderança, ajude a sua liderança. Aqui, o próprio sacerdote, aleluia, a pessoa pega ali o novilho, Deus, ele está falando, olha, e falou para Moisés, me dá um novilho, e olha só, Moisés, que foi o libertador do povo, Moisés que estava guiando o povo, Moisés que estava fazendo tudo, aleluia. Mas Deus fala para ele, ó, você pega o novilho e entrega para Eliezer, que ele sabe o que fazer. Eu quero que você declare aí aonde você está, aleluia. Abre a sua boca aí, que é para o inferno ouvir, aleluia. E fala assim, ó, o meu líder sabe o que fazer. Abre a sua boca e declara isso, aleluia, porque o inferno, ele tem levantado dentro da igreja uma rebelião, onde o povo se revolta contra o líder, onde o povo não aceita aquilo que o líder fala, onde o povo não aceita aquilo, tá falando por ele. Irmãos, não há uma autoridade, eu vou repetir, que não seja estabelecida por Deus. Se o Senhor colocou como sacerdote, se o Senhor colocou como líder, se o Senhor colocou, irmão, foi o próprio Deus que separou. Então, eu entendo aqui no livro de Números que nós aprendemos a respeitar os nossos líderes. Olha aqui que está falando, Eliezer vai limpar o novilho, vai tirar a carne, vai queimar com isopor. Olha que interessante, depois você lê o texto, que o próprio Senhor fala assim, ó, ele vai queimar com madeira e isopor. Então, Deus já deixou decretado o que é para fazer. Ele vai queimar, ele vai separar o couro, ele vai lavar nas águas, olha só. E ainda fala assim, ó, enquanto ele estiver fazendo esse processo, ele está impuro, ninguém pode tocar, ninguém pode chegar perto. Deus já deixou ordenado o que é para fazer. Deus já deixou tudo o que é para ser feito. E muitas das vezes a gente entra em contenda, muitas das vezes a gente entra em conflito, não aceita. Aleluia. Hoje o grande problema das igrejas, a grande maioria, irmãos, é membros que não concordam com a liderança. É membros que tá ali e fica fazendo, sabe, conversando com um, conversando com o outro, fazendo, inflamando. Louvado é o nome do Senhor. Inflamando. Então, Deus, nesta manhã, aleluia, está falando comigo e com você. Aprenda a respeitar a liderança. Aprenda, irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Ouve a tua liderança. O Senhor passou uma instrução para ele, deixa fazer. Para de contender, para de querer afrontar, para cada um na sua porção, cada um no seu lugar. Louvado é o nome do Senhor. Há um propósito para cada um de nós. O Senhor, ele tem um propósito, um plano para cada um de nós. O Senhor já tem algo estabelecido para a nossa vida. Você foi chamado para louvar, irmão? Então louva com maestria. Vai lá e louva. Foi chamado para pregar, estude a palavra. Para poder pregar pelo Espírito, se consagra para que o Senhor venha te usar. Aleluia. Não fui chamada para pregar, não fui chamada para louvar, fui chamada para limpar a igreja. Limpe a igreja, faça com amor, porque é para o Senhor. E eu vou dizer uma coisa, nada é mais e nada é menos. Às vezes a gente pensa, mas porque eu estou limpando a igreja, eu não sou tão importante. É sim, irmão, se a igreja não estiver limpa e adornada, o que o pregador vai fazer dentro de uma igreja suja? Se a igreja não estiver cheirosa, limpinha, quem vai querer entrar dentro de uma igreja suja? Então, o trabalho daquele que limpa é tão importante quanto aquele que prega. O trabalho daquele que abre, irmão, é tão importante. Hoje eu tenho que abrir a igreja, eu tenho que ir lá. É tão importante, irmão. Aleluia, contra aquele que louva, porque se a igreja estiver fechada, não há para onde louvar. Você está entendendo? Então, Deus, ele colocou cada um na sua porção, cada um para fazer o seu trabalho. Então, faça aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, aleluia, com maestria. Pastor, eu não estou entendendo essa palavra, pois agora eu vou falar bem claro e rasgado, que é para você entender. Se o Senhor te chamou para pregar, irmãos, não inventa de louvar. Se o Senhor te chamou para louvar, não inventa de pregar. Se o Senhor te chamou para organizar a casa dele, não inventa de querer fazer algo que não está na tua alçada, aleluia.
Louvado é o nome do Senhor. Porque muitas das vezes a gente quer fazer aquilo que não é para nós fazer, você está entendendo? Não é para você fazer, então não faça, irmãos. Faz aquilo que Deus determinou para você. Eu vou falar, às vezes a pastora Amália fala para mim, pastora Samira, no começo, hoje já não, hoje ela já entendeu o meu propósito, glória a Deus. Mas antes ela falava para mim, a pastora Samira, quer um louvor? Irmãos, eu não fui chamada para o louvor, não adianta, eu adoro louvar, eu acho lindo quem louva, mas eu não fui chamada. Então, qual que é a minha? A minha é estudar a palavra, meditar na palavra, porque foi para isso que o Senhor me chamou. Foi para pregar o evangelho, foi para falar a palavra. Não adianta, você está entendendo, irmã? Não adianta eu querer fazer aquilo que Deus não me mandou fazer. Alguém consegue entender o que Deus está falando? Muitas das vezes a gente quer fazer tudo, se sobrecarrega, aleluia. Por que se sobrecarrega? Por que se cansa? Porque está carregando um fardo que não é teu. Está carregando algo que não é teu, está fazendo o que não é teu, não é para você fazer. Então, irmão, ó, fica em paz. O Senhor já tem alguém designado para fazer esse trabalho. Moisés poderia fazer o trabalho? Poderia. Moisés poderia pegar, separar um novilho. Moisés poderia fazer? Poderia, mas ele não fez. Por quê? Porque tinha um sacerdote que estava designado para fazer. Louvado é o nome do Senhor. Então, irmãos, cada um na sua porção. Cada um no seu propósito. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Alguém recebe essa palavra? Alguém aceita essa palavra? O Senhor, nesta manhã, está dizendo para nós, aleluia, faça aquilo, aleluia, que eu te chamei para fazer. Se eu te chamei para tocar, irmão, mesmo com o braço doendo, toca. Porque é para isso que o Senhor te chamou. Ah, tá doendo minha mão, toca. Vai tocar, porque Deus te chamou para isso. Hã? Eu costumo dizer assim, o mesmo que manda jogar rede, se encarrega de trazer os peixes. Fica em paz. Se ele mandou você fazer, fica tranquilo, que ele já tem tudo preparado. Amém? Quando Deus fala para Pedro, joga a rede do lado direito, mas Senhor, eu joguei a noite inteira, jogou, mas joga de novo. O que está mandando agora sou eu. Sou eu que estou mandando jogar a rede, pode jogar. Que os peixes vão vir. Então, mesmo que manda jogar a rede, ele se encarrega de trazer os peixes, irmão. Porque quando ele joga a rede, louvado é o nome do Senhor, há uma pesca maravilhosa. Então, Deus está dizendo para mim e para você, faça aquilo que eu mandei você fazer. Não queira fazer o que não é para você. O que não é para você fazer vai ficar mal feito. Não vai sair legal. Não vai surgir efeito. Não vai surgir efeito, irmão, porque tudo que fazemos, aleluia, na presença do Senhor, glória a Deus, ela surge um efeito. O teu louvor, irmãos, ele surge um efeito. Alguém é quebrantado, alguém é tratado através do teu louvor. A minha pregação, a tua pregação, irmãos, alguém, aleluia, é confrontado através da nossa pregação. Alguém é quebrantado, louvado é o nome do Senhor. Alguém é tratado através da nossa pregação. Então, Deus, ele está dizendo para alguém, eu te designei, aleluia, para ser o sacerdote, para poder fazer o sacrifício. Então, faça o sacrifício. Era que nem, louvado seja Deus, Eliezer não ia adiantar nada. Ele pegar, louvado seja Deus, e falar para Moisés, não, Moisés, vai você fazer preparar o sacrifício, que eu vou ordenar o povo. Vai você, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Não adianta nada. Não adianta nada. Você que tem que fazer. Moisés cuida do povo, Eliezer faz o sacrifício. Arão segura os braços. É assim que funciona. Cada um faz, aleluia, a sua parte. Então, essa é a palavra que o Senhor deixou no meu coração. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, amém? Glória a Deus. Eu quero que você, louvado seja o nome do Senhor, receba essa palavra. Receba de bom grado, receba com o coração aberto. Vamos respeitar o nosso líder. Aleluia. Vamos respeitar, irmãos. Vamos aceitar aquilo que o nosso líder está dizendo. Ah, mas eu vejo muita gente, aleluia, falando, às vezes, de congresso, irmã Eliana. A irmã que está na liderança escolhe a roupa, escolhe a cor. Aí o povo entra numa contenda que eu não gosto dessa cor, que eu não gosto desse jeito, eu não gosto assim, irmãos. Não é verdade. Deus dá um louvor para a irmã que está ali orando, pedindo para o Senhor.
fazendo o trabalho dela, Deus dá o louvor, é esse louvor. Aí quando a irmã vai lá, põe o louvor para a gente louvar, aí porque esse louvor não combina, porque esse louvor não é, não deixa de ser contendeiro, louvado é o nome do Senhor. Segue em paz com todos, aleluia, faz a tua parte, cada um na tua porção, e a obra do Senhor cresce. E a obra do Senhor se multiplica. Mas a gente quer fazer, aleluia, aquilo que não fomos chamados para fazer. Alguém mandou você escolher o louvor? Alguém mandou você escolher a roupa? Alguém mandou você... Fala para mim em nome de Jesus aí. Hã? Alguém mandou? Então, irmão, fica naquela porção que Deus mandou você fazer. Nós temos mania de trazermos fardo para nós que não é nosso. Para com isso. Cada um na igreja tem a sua parte. Hã? Cada um tem a sua obrigação. E acabou. E todo mundo faz. É que nem dentro de uma casa. O pai, ele tem a obrigação de trabalhar e manter a casa. A esposa tem a obrigação de organizar e deixar a casa ordenada. Os filhos têm a obrigação. Cada um tem a sua obrigação. E quando cada um faz, a casa flui, o negócio anda e tudo vai para cima. Aleluia. Agora, quando... Louvado é o nome do Senhor. A mãe quer fazer o papel do pai, dá ruim. Quando o pai quer fazer o papel da mãe, dá ruim. Quando o filho quer fazer... Está entendendo o que Deus está falando? Cada um tem a sua parte. E quando eu falo respeito o seu líder, não é respeito só, louvado é o nome do Senhor, dentro da igreja. Sua mãe é seu líder, seu pai é seu líder, seu patrão é seu líder. Louvado é o nome do Senhor. Muitas vezes a gente está na empresa e quer bater de frente com o patrão. O patrão pede para fazer, eu não vou fazer. Meu Deus do céu, misericórdia, Jesus. Como não vai fazer? Está entendendo o que Deus está falando? Deus está falando com alguém aqui. Irmã Helena, viver unidos. Viver unidos, temos que viver em paz. Temos paz, louvado é o nome do Senhor. E a gente não quer saber disso. A gente quer viver conforme os nossos gostos, a nossa vontade que a gente acha. Eu acho que tem que ser assim. Não é o que você acha, é o que Deus designou para o irmão. E acabou, irmão. Aceita, aprenda a obedecer. Eu e você temos, louvado seja o nome do Senhor, um grande problema. A gente não sabe obedecer. Não é verdade? Glória a Deus. A gente não sabe obedecer. Então, nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos designou para fazer. Faz a tua parte. Faz aquilo que Deus te chamou para fazer. Que quando você fizer o que Deus chamou você para fazer, irmãos, vai haver manifestação da glória de Deus. Vai haver poder da glória de Deus. Amém? Olha que interessante. Deus, ele fala para Moisés, o mar está na frente de Moisés, né? Está o mar. Aí Deus fala para Moisés, fala assim, por que você parou? Continua andando. Aí Moisés, eu acredito que Moisés olha assim e fala, mas como eu vou andar? Olha a água. Mas se Deus mandou, irmão, vai que vai surgir efeito. Quando Moisés colocou o pé, aleluia, que ele põe o cajado dele e o pé sobre a água, o mar se abre. E fala, vai, porque eu mandei você ir. Tá com medo de ir por quê? Eu mandei ir, eu mandei fazer, por que não faz? Então Deus, ele está falando para mim e para você. Nessa manhã, para nós aprendermos a respeitar os nossos líderes. E os nossos líderes, irmão. E outra coisa, a Bíblia diz, louvado é o nome do Senhor, que Deus abomina, que Deus rejeita o rebelde. Deus, ele rejeita o rebelde, Deus abomina o rebelde. E rebelde, irmão, nós somos quando, assim, a nossa mãe fala assim, eu quero que tu vai lavar a louça. Mãe, tô falando assim, mas é para os jovens que vão ouvir aí. Mas eu não quero lavar a louça, começa a bater o pé. Deus abomina isso. Olha que Deus fala para mim e para você. Deus abomina. Quando Deus fala, louvado seja o nome do Senhor, o nosso líder, que o nosso líder fala, eu quero que você comece a contender, debater, falar mal do seu líder, Deus abomina. Você tem noção que Deus abomina essa atitude? Glória a Deus. É preocupante, né, irmãos? O que adianta a gente estar na igreja, servindo a Deus, fazendo tudo bonitinho, não é mesmo, irmã Fernanda? A gente fazer tudo bonitinho, mas no fundo tá Deus abominando a nossa... Fala a verdade, né? Eu costumo sempre falar isso, irmãos. Eu, no começo da minha conversão, eu tinha um sério problema. Eu falava muito dos outros. Eu era fofoqueira, só Jesus para ter misericórdia. Falava demais. Irmã Helena, a gente tem que ser franca. A gente tem que ser franco com Deus, a gente tem que ser honesto, né? Eu era fofoqueira, eu era terrível.
E acontecia qualquer coisa, eu juntava com outra irmã para falar, e você viu? E falava. Eu falava, Jesus, tem misericórdia da minha língua, Jesus. E depois eu ia orar. Até que teve um dia, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração para me fazer um propósito. E eu comecei a fazer um propósito e falei para Deus, falei, Senhor, toda vez que eu abrir a minha boca para falar de alguém que eu morro da língua, me ajuda a me consertar. Toda vez que eu abria a boca para falar de alguém, irmão, quando eu abria a boca, eu mordia a língua, e ficava com a língua doendo, cortava, colocava remédio, e uma dor, e eu falava, Jesus, tem misericórdia. Irmãos, até eu aprender. Irmã, é assim, a gente precisa aprender. E não é feio, não é feio, sabe por quê? Porque somos pessoas que estamos em constante aprendizado. Feio é você continuar no erro. Feio é você continuar fazendo as coisas erradas. Isso é feio. Né? Pede para Deus, Senhor, me ajuda. Me ajuda, Jesus. Não estou conseguindo concordar com o meu líder. Eu não acho legal o que ele está fazendo. Mas eu sei que se eu contender é rebeldia, então me ajuda. Me mostra o que ele está vendo e abre a minha visão para que eu possa ver. Me ajuda a concordar, me ajuda a aceitar, me ajuda a ajudar ao invés, irmão, de bater de frente, de querer atrapalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho um ditado comigo que fala assim, olha, se não me ajuda, também não me atrapalha. Se não ajuda, não atrapalha. Então, esse texto de Números está dizendo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já quero ver a hora aqui, viu? Vai me avisando aí, que eu gosto de falar do lugar. Né? Então, tá bom. Então, eu gosto do livro de Números porque ensina. O povo fala, eu não sei, não sabe porque não lê a escritura, irmão. Não sabe porque não lê, porque na Bíblia que está falando. Não é? É verdade, Fernanda, a gente tem que se alegrar com o nosso trabalho, a gente tem que se alegrar com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Vamos se alegrar, louvar a Deus. Não concordo, meu chefe pediu para mim fazer uma coisa que não está no meu alcance. Mas se ele pediu, custa, vai lá, faz. Depois, uma outra hora, senta com ele e fala, olha, eu não fui chamada, quando o senhor me contratou, não foi para esse serviço, como que vai ser, né? Vai ser assim, vai dar pra gente. Tá entendendo? Deus, ele gosta das coisas claras, tudo conversado e tudo acertado. Louvado é o nome do Senhor. Então, que nessa manhã, irmãos, eu costumo falar assim, ó, às vezes a gente fala assim, eu não sei o que Deus viu em mim para ele me amar tanto. Né? A gente não fala isso? Eu não sei o que Deus viu em mim para ele me amar tanto. Eu não sei, eu não mereço esse amor. Eu sei o que Deus viu em mim. Eu sei. Deus viu em mim a minha sinceridade, porque eu falo para Deus. Eu falo, Jesus, olha aí, eu sou assim mesmo, vai fazer o quê? Me ajuda. Olha o que eu fiz, olha o que eu acabei de fazer, Jesus, olha aí o que eu acabei. Meu Deus, eu não precisava ter falado desse jeito, mas para que eu fiz isso? Me ajuda. Senhor, coloca amor no meu coração, eu não tenho. Senhor, coloca compaixão no meu coração, eu não tenho. Então, irmãos, Deus, ele se agrada da sinceridade. Seja sincero com Deus, que ele te ajuda. Começa a falar para Deus. Às vezes a gente pede tantas coisas para Deus e a gente acha que essas coisinhas a gente não tem que pedir. Eu sou uma pessoa também que eu sou muito irada, do nada eu me irrito, do nada eu me estouro. Louvado é o nome do Senhor. E eu estou com uma situação na minha casa, irmãos, que agora eu tenho que exercer a compaixão. Agora eu tenho que exercer a compaixão. Eu tenho que olhar com um olhar de cristão, olhar para uma alma. E eu, às vezes, no meu momento, eu não olho para a alma, eu olho porque eu estou vendo do lado de fora. Não quero assim, não quero que faça assim. Aqui na minha casa eu não quero assim. E eu tenho orado, Senhor, coloca amor no meu coração. Para que eu venha olhar com os teus olhos, para que eu venha olhar como alma, para que eu venha olhar, aleluia, como uma pessoa que precisa da minha ajuda. Então, Deus, ele está falando para alguém. Eu te chamei, foi para isso. Não para fazer aquilo, aqui você começa a pegar um monte de carga que não está na sua alçada, começa a pegar um monte de coisa que não é para você fazer, o negócio fica pesado, fica cansado, você que se cansa, você não consegue completar, dali a pouco você nem... Você está entendendo? Deus está falando para mim e para você, Deus está falando para nós. Eu adoro palavra de conserto, porque assim, primeiro ela vem para mim. Então, nesta manhã eu tomo posse. Deus, ele está falando, aceita o que eu te chamei para fazer. Faça aquilo que eu te mandei. Já designei. O Moisés, ele leva o povo. O sacerdote faz a expiação. E assim a obra de Deus cresce. Cada um na sua porção. Amém? Que o nome do Senhor seja glorificado nesta manhã. Eu louvo a Deus por esta palavra. Louvo a Deus por esses ensinamentos que ele nos dá. Louvo a Deus, né? Para eles nos chamar para perto. Deus está falando para mim e para você. Vem falar para mim aqui. Conversa comigo. Pede minha ajuda. Né? Não tem nada que eu e você pedimos para o Senhor que ele não faça.
Ele nos muda, nos transforma, ele faz tudo o que a gente pedir, porque ele nos ama. Amém? Então, nesta manhã, receba essa palavra e que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado na tua vida. Em nome de Jesus, que Deus o abençoe. Tenha uma quarta-feira abençoada na presença do Senhor. Uma quarta-feira de portas abertas. Hoje o mundo está comemorando o Natal e que você tenha a sensibilidade de estar em família, com a tua família, né? Faz ali um franguinho, um arroz, faz ali o que você puder fazer de melhor, coloca na tua mesa, junta a tua família para orar, para glorificar a Deus por tudo que você tem, né? E vamos seguindo em paz com todos, que é o que o Senhor quer de mim e de você. Amém? Esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Apóstola Samira, que o Senhor venha continuar te usando como esse instrumento poderoso na terra, continuar aí abençoando poderosamente todas as áreas da sua vida. Obrigada aí por estar sempre disponível para nos ajudar a puxar essa rede, amém? Em nome de Jesus. Missionária Eliana pode estar fazendo para a gente aí a oração final pelo devocional, e aí na sequência a apóstola pode estar dando a bênção apostólica, amém? Amém, Jesus. Vamos orar, que palavra, hein? Eita, tanta chicotada, mas boa, né? Que a gente aprende. Glória a Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos na Tua presença, Papai. Vemos te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Senhor, obrigado por a gente ter acordado, levantado, estar aqui reunido, Pai, em uma só concordância. Quer te agradecer, te agradar e te servir, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado pela vida da apóstola Samira. Obrigado, Senhor, pela vida da Paula, Senhor, que está na frente. A apóstola Samira que trouxe a palavra. Obrigado, Senhor, pela Bruninha que está gravando. A pastora Malha, Senhor, que o Senhor colocou no coração dela, Pai, para trazer, Senhor Jesus Cristo, este maná para nós todos os dias, de segunda a sexta, Pai. Vem nos guardar, nos abençoar, abrir nossa mente, o nosso coração, que a gente seja mais grato, que a gente seja, Senhor, mais obediente, que a gente seja mais inteligente, Pai, para te obedecer e ouvir a tua voz. E aquilo que o Senhor mandou que nós fizemos, Pai, naquele posto que o Senhor nos botou, Pai, que a gente continue, Senhor, marchando avante, Pai, ir na frente, porque o nosso alvo é o céu, o nosso alvo é tu, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela minha família. Dai, meu Pai eterno, um Natal cheio da tua graça, do teu amor, do teu poder sobre nós, Pai. Senhor, eu sou a menorzinha da casa, mas eu creio, meu Pai eterno, que o Senhor nos faz grande, grande porque te servimos, como foi dito, Pai, porque o Senhor nos ama tanto assim. Obrigado, Deus. Obrigado, meu Pai, pela esta família presente de Deus, o Jean, a mãe, o pai e todos que trabalham na fábrica, Pai. Dai, meu Pai eterno, um Natal feliz e abençoado para eles também, Senhor. Guarda e protege da letra A à letra Z. Guarda e protege o grupo, Senhor, da Presente de Deus, o grupo do devocional, o grupo do coral. Muito obrigado, papai. Eu sei que o Senhor fez e vai fazer muito para cada um de nós aquilo que a gente merecer. Toma nas tuas mãos as nossas famílias em geral, Pai, de todos que estão aqui, de todos os participantes, de todos, Pai, que traz a palavra, que ora, que pede, que intercede nas orações da tarde, da terça e da quinta. Muito obrigado, papai. Só tenho que te agradecer. Obrigado pela minha saúde. E assim, Pai, eu te agradeço, Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Estou aqui com o pastor Jonathan e ele vai dar a bênção apostólica para nós, tá bom? Em nome de Jesus. Graça e paz, minhas irmãs. Que a graça do nosso Senhor Deus,
a doce e firme consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam Amém. amém. Deus abençoe. Amém, graças Amém, ô glória. Amém. Amém. Graças a Abençoe Deus. Jesus a todos, nos abençoe. Feliz Natal para todos. Feliz Cheiro Natal no para coração todos, da boas Mariana. festas, ô glória. Amém, glória a Deus. Nosso devocional está encerrado. Quero agradecer a participação de todos. Missionária Eliana, que Deus continue abençoando sua vida, família, saúde e ministério. Que nós possamos aí desfrutar da graça e do amor do Senhor. Os estudos vão nos dizer que não foi em dezembro que o nosso Jesus nasceu, mas é tudo por Ele. Para Ele são todas as coisas. Então, que seja uma noite de amor, de graça, de comunhão com a nossa família, com os nossos irmãos, e que a gente venha ter essa mesma gratidão durante todos os dias do ano, porque Ele está conosco todos os dias. Amém? Não teremos devocional amanhã, e nem na sexta-feira também. Vamos retornar na segunda-feira, então, tá bom? Mas que nós continuemos na presença do Senhor todos os dias da nossa vida, tá? Jesus ama vocês, eu também. Um ótimo final de semana. E fiquem com Ele. Obrigada, Bruninha. Deus abençoe a todos, viu? Em nome de Jesus. Coraçãozinho para a pastora